Quero deixar meu bom dia para quem vai ouvir pela manhã, boa tarde para quem vai ouvir pela tarde e meu boa noite para quem vai ouvir pela noite, né? E queremos desde já pedir aos ouvintes que dê um joinha aí, na setinha de joinha aí, e também compartilhe com seus contatos e também faça comentários sobre a pregação, se você gostou, se você não gostou, né? Contanto que isso seja divulgado para que as pessoas cheguem ao conhecimento acerca da salvação. Porque, meus amados irmãos, nós sabemos que todos pecamos, ou todos pecaram. E destituído estávamos ou fomos da glória de Deus ou da presença de Deus. Por causa da santidade de Deus, Deus não pode suportar o pecado. E todos nós, ser humano, sabemos que quando nós cometemos erros, mesmo um para com o outro, a gente procura desviar daquela pessoa, porque nós estamos em dívida com aquela pessoa por algo que nós fizemos que nós sabemos que não estava certo e não está certo, né? Então, quando nós chegamos até aquela pessoa e confessamos que erramos, pedimos perdão, é lógico que alcançamos a misericórdia daquela pessoa. E se para com o homem a coisa é desse jeito, imagine diante do Criador. Aquele que não tem precisão de nenhum de nós, mas ele conta conosco, né? E somos muito útil na sua obra, somos muito útil para ele, somos muito útil no reino dele, somos muito útil um para com os outros. E é sobre isso que nós queremos falar um pouco nessa tarde, porque, meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão tão acostumadas com a mentira, irmãos. A mentira tem vindo de tal forma, sendo abominável por muita gente, mas ela chega de uma tal forma que ela introduz no meio da verdade e ela é abraçada como verdade. E muita gente não dão conta de ver a mentira introduzida no meio da verdade. Mas é necessário que Deus levante alguns homens que tenham coragem. Um Saulo, né? Saulo foi levantado para pregar o evangelho porque era um homem de coragem. E Deus viu que Saulo, da forma como ele agia na sua inocência, pensando que estava fazendo certo, Deus sabia que quando ele encontrasse a maneira correta, ele também agiria da mesma forma, ele seria corajoso, ele não seria um homem covarde, né? Então Deus encontra com ele no caminho para Damasco e chama para anunciar agora a verdade para com o ser humano. Começou anunciando para os judeus não recebeu, e ele começou a levar a palavra a nós, os gentios, que também não era boa coisa, que nem procurava por Deus, éramos idólatras, adoradores de ídolo, no qual hoje muitos ainda continuam sendo adoradores de ídolo, né? De todas as formas. Nós sabemos que tem aqueles que adoram o ídolo no catolicismo e tem aqueles que adoram os seus ídolos no chamado cristão, entre aspas, né? Porque se você tem um ídolo dentro da sua fé,
entre você e Deus, você é um idólatra. Você é um idólatra. Você não pode ter nada entre você e Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, ele já veio e abriu o caminho. Ele rasgou o véu da separação, aquilo que não deixava nós entrar no Santo do Santo. Agora nós precisamos entrar no Santo do Santo, que é na presença de Deus, e isto só se pode fazer se for debaixo do sangue daquele que derramou seu sangue no Calvário para nos purificar, dando direito a esse momento especial de poder chegar na presença de Deus. Então nós sabemos que Deus, lá no Velho Testamento, ele falava com o povo de Israel através dos profetas. O profeta era a boca de Deus para falar. E nós observamos bem nas Escrituras Sagradas que eles tinham um grande temor, eram aqueles que eram realmente chamados para aquele propósito, né? E muitos deles recusavam, mas não tinha jeito. Era Deus que estava chamando, eles tinham que atender. Por que eles tinham esse medo de ser um profeta de Deus? Porque eles sabiam que errar o alvo custava suas vidas, né? Então, nós sabemos que havia muitos falsos profetas lá no Velho Testamento, mas havia também os profetas verdadeiros, né? Que falavam a verdade. Então, a Bíblia diz que eles eram a boca de Deus para com o povo. E o povo que cometia seus erros, depois que o profeta falava com eles o que Deus já havia falado, eles agora procuravam os sacerdotes para irem confessar os seus pecados e oferecer os animais conforme o pecado de cada um. Eles ofereciam ali, confessavam os seus pecados aos sacerdotes e eles ofereciam o sacrifício e colocavam a mão sobre o sacrifício até aquele animal morrer, até o sangue daquele animal sair, né? Eles ficavam com a mão ali. Porém, nós sabemos que isto foi na velha aliança, foi no Velho Testamento. Então, o Velho Testamento foi dado para Israel, né? Apesar que do Velho Testamento surge um Novo Testamento, não introduzido dentro do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é um testamento fechado. Ele foi para Israel. Então agora surge um Novo Testamento, uma nova aliança, que foi o que os profetas profetizaram do Velho Testamento, e agora surge um Novo Testamento. Esse Novo Testamento também tem uma conclusão. Ele tem uma conclusão, ele é para um povo também. Não se pode introduzir nada ali dentro, né? Ele é um testamento, e todo testamento ele é direcionado ao testador, né? Aqueles que hão de receber como herança, né? Então, amados irmãos, aqui está o que eu quero deixar para nós nesse momento. Nós estamos aqui gravando aqui dentro do carro, porque é um lugar melhor, um lugar bom, um lugar tranquilo, onde a gente pode falar à vontade, né? E sem ter nenhuma intervenção. Então eu escolhi aqui nesse lugar aqui, já tem alguns vídeos gravados aqui dentro, e assim fica melhor, né? Então, amados irmãos, voltando aqui, que nós falamos sobre Deus falando lá no Velho Testamento sobre os profetas, né? E os sacerdotes recebiam a confissão dos pecadores e ofereciam ali os animais como um sacrifício para cobrir o pecado. Não abolia o pecado, mas cobria. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é tipificado em tudo isso do Velho Testamento, mostrando que haveria de vir um único cordeiro, que seria o sacrifício para toda a humanidade, todos aqueles que neles
nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então aqui, no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quem é o Filho? O Senhor Jesus Cristo, o profeta da Galileia, o profeta prometido, no qual Moisés disse dele, quando ele disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Todos aqueles que não ouvirem a esse profeta serão eliminados, serão destruídos, morrerão, né? Terão a separação de Deus. Então, amados irmãos, esse profeta é o Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava no monte da transfiguração, que apareceu com ele ali Elias e Moisés, e na terra estava com ele os discípulos, né? Não me recordo o nome dos discípulos agora. E um deles era Pedro, né? E de repente Pedro disse para ele: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Elias, outro para Moisés. E de repente, irmãos, as Escrituras narram para nós em Atos que uma grande luz luminosa cobria eles. E de repente, quando eles levantam a cabeça que olha, apenas estava ali Jesus. E uma voz saía ali e dizia assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o, escutai-o. Então, amados irmãos, Jesus é o profeta no qual nós devemos escutar, a mais ninguém. Esse mesmo profeta chegou a deixar escrito para nós que ele falando com os seus discípulos, no qual nós também fazemos parte disso, porque somos discípulos de Jesus, gerado pela palavra, ele disse que quando o Espírito Santo viesse, o Espírito de verdade, que o mundo não podia ver porque não conhecia, mas os discípulos conheciam. Ele disse: ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Então, nós temos essa promessa. Quem é que nós devemos ouvir? É o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no capítulo 2, do verso 1, diz assim: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Irmãos, nós temos ouvido muito de que hoje nós temos que crer em um profeta, que nós temos que crer em uma mensagem para poder fazer parte de uma noiva, para fazer parte de um arrebatamento. Irmãos, tudo descansa em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade, ele é a vida. Tudo descansa no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós somos um profeta pregador. Não é profeta da moda antiga. Profeta da moda antiga para a igreja gentílica foi Jesus. Não temos profeta da moda antiga no Novo Testamento. Temos profetas, pregadores, né? Isso aí nós temos. Mas profeta
no Novo Testamento da moda antiga? Não, porque o último profeta da moda antiga encerra em Jesus Cristo, aquele do qual Moisés falou, aquele no qual Moisés falou. Então, amados irmãos, as pessoas têm enganado muita gente com esses ensinamentos de introduzir um profeta nesses tempos que nós estamos vivendo. E com isso usa a escritura de Amós 3,7, eu já usei muito isso. Gente, Amós 3,7 não está falando com gentio, não. Amós 3,7 está falando com judeus. Irmãos, usamos também a escritura de Malaquias. Oh, meus irmãos, é Velho Testamento, é Velha Aliança, está falando para Israel, não está falando para judeu. Ou para gentio, melhor dizendo. Então, irmão, isso trouxe um grande engano para as pessoas. E as pessoas até hoje não conseguem ver isso. Irmãos, Jesus foi bem claro quando disse para nós examinar as Escrituras. Eu tenho falado e vou continuar falando que o meu maior tema dentro das minhas pregações, que eu não posso deixar de repetir, é esse. Examina as Escrituras. As pessoas têm medo de que vocês examinem as Escrituras porque querem te enganar com palavras de homens. Então você vai ler lá as Escrituras e você vai ver que você vai encontrar que não existe profeta para esse tempo. Então, amados irmãos, eles introduziram um homem para ser o profeta que veio ser um precursor da segunda vinda de Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que Cristo, ele é o nosso precursor. Cristo é o nosso precursor. Não fala que há um precursor da segunda vinda de Cristo. Fala que Cristo é o nosso precursor. Porque precursor é aquele que vai na frente. Então Jesus é o nosso precursor. Ele sempre vai em nossa frente. Então, amados irmãos, as pessoas têm introduzido um sétimo anjo terreno em Apocalipse capítulo 10, verso 7, que não existe. Nós temos visto que ali tem uma sequência de 7 anjos com 7 trombetas. 6 anjos tocam a sua trombeta, a partir do capítulo 8, você vai ver, quando chega no 9 para o 10, no 10 encerra o toque da trombeta do 6º anjo. Aí ele anuncia no capítulo 10 que não haveria mais demora, mas no toque da trombeta do 7º, porque 6 tinha tocado, faltava 1 tocar. Então ele disse que os segredos de Deus seriam cumpridos. E ele ali continua ainda no toque da trombeta do 6º anjo, melhor dizendo. A trombeta do 6º anjo vai terminar em Apocalipse 11:15, com as 2 testemunhas que as Escrituras falam que virá para Israel. Termina no capítulo 11, verso 14. No verso 15, o 7º anjo toca a trombeta. Não está falando que aquele 7º anjo que foi anunciado era um anjo terrestre, mas um 7º anjo que faltava tocar porque só o 6º tinha tocado. Então, irmão, fizeram essa confusão toda, introduziram uma pessoa ali como um anjo terrestre tocando uma trombeta, que seria uma mensagem pregada, revelando os mistérios, no qual ali fala em cumprir o segredo e não revelar mistério. Pegaram também ali no Apocalipse capítulo 1, aonde fala das 7 igrejas da Ásia, né? Aí vem, eles também pegaram ali, dividiram, fizeram de 7 igrejas 7 eras e colocaram, ao invés de ser 7 pastores, no qual as Escrituras falam que é o anjo da igreja, o local, pastor local da igreja, e fizeram de 7 eras da igreja, colocando 7 mensageiros. Porém, irmãos, o que me chamou a atenção ali é que você encontra Paulo sendo o mensageiro da primeira era, com uma mensagem. Mas na segunda era, o mensageiro não tem uma mensagem, porque ninguém falou sobre a mensagem dele, ninguém disse qual foi a mensagem dele. O terceiro mensageiro também não tem uma mensagem, o quarto também não tem. O quinto é Lutero, tem uma mensagem, o crente vive pela fé, né? Que é
santificação, né? E justificação, melhor dizendo. Justificação, se justificando pela fé, Lutero. O sexto mensageiro foi colocado como Wesley, que é a santificação, né? Justificação, Lutero, santificação com John Wesley. Então, meus irmãos, fica ali vago no meio esses 3 mensageiros para trás que não tiveram uma mensagem. Não tiveram uma mensagem. Paulo teve uma mensagem, Lutero teve uma mensagem, Wesley teve uma mensagem. E, segundo eles, o 7º mensageiro, que é o William Branham, trouxe uma mensagem. Mas esses outros não têm mensagem. Porém, irmãos, quando você vai ler Apocalipse capítulo 1, que você vai ali até o capítulo 3, você vai lendo ali, que você vai vendo as cartas à igreja de tal local, você vai ver que o último mensageiro, a situação dele não é boa diante de Deus. Não é boa. Leiam lá com muito carinho, leia Apocalipse lá, as cartas às igrejas e veja o recado de Deus para cada mensageiro. Ali está falando com os pastores da igreja local, né? Vocês estão livres para fazer pergunta acerca disso, se não está entendendo. Então, amados irmãos, por que eu cheguei até aqui? Eu cheguei até aqui porque eu estou mostrando para vocês que Deus não prometeu nenhum profeta para nós em final de era, mas ele prometeu Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso profeta, nosso Cordeiro, nosso mediador entre Deus e os homens, o único. Não temos outra coisa para mediar o homem com Deus, só o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra aí de que precisamos crer num profeta é falso. Essa história que nós temos que crer em uma mensagem é falsa. A mensagem que nós temos que crer é a mensagem da cruz. A mensagem já pregada pelos apóstolos, aqueles a quem Jesus chamou no capítulo 1 de Atos e deu mandamento a eles pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo São Paulo chega a dizer em Efésios 2:19, 19, deixa eu ver aqui rapidinho. Efésios capítulo 2:19. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, vocês observam aqui, dos profetas porque profetizaram acerca dele, dos apóstolos porque foi a quem ele chamou e deu instrução para, através dos ensinamentos dos apóstolos, a igreja prosseguir. Então, por isso, irmãos, é que nós devemos seguir a doutrina dos apóstolos. Quem tem o evangelho de Cristo, que não segue a doutrina dos apóstolos, é um evangelho, mas é um evangelho incompleto, porque o evangelho completo é a doutrina dos apóstolos. Aí alguém diz assim, mas o irmão Branham pregou a doutrina dos apóstolos. Pregou muita coisa dos apóstolos. Porém, dizer que ele é o anjo de Apocalipse 10:7 é falso, não é verdadeiro. Dizer que ele é o anjo da 7ª era é falso, não é verdadeiro. Dizer que ele é o Elias de Malaquias 4 é falso, não é verdadeiro. Dizer que Caim é filho de uma serpente é falso, não é verdadeiro. Meus irmãos, examine as escrituras. Vocês preferem crer em um homem que foi colocado como profeta na mente de vocês do que crer no que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Adão conheceu a Eva e ela concebeu e teve a Caim e mais seu irmão Abel, e vocês querem dizer que o William Branham disse que foi a serpente que coabitou com Eva e gerou Caim? Se não está escrito em canto nenhum, irmãos. Aí quer dizer, a Bíblia não vale nada para você? A Bíblia não vale nada para você? A Bíblia não vale nada para mim? A Bíblia não vale nada para nós? Nós preferimos dizer o que um homem diz do que dizer o que a Bíblia diz? Então, é por isso que eu estou aqui gravando esse áudio, esse vídeo, para vocês ouvirem sobre estas coisas, meus irmãos. Aí as pessoas vêm e dizem assim, ó,
Mas e os sinais que o William Branham fez? Meus irmãos, eu vou dizer coisa para vocês aqui. Tem muitas coisas falsas, muita mentira, meus irmãos. Quando um homem é capaz de mentir acerca das Escrituras, o que ele não é capaz de mentir além disso? Porque se uma pessoa mente segundo as Escrituras, quando um homem diz que Deus revelou algo para ele e ele leu de um livro, o que é que ele é capaz de fazer, meus irmãos? O que é que ele é capaz de fazer? Irmãos, eu vou revelar uma coisa para vocês aqui, muito interessante. Você já imaginou quando ele disse que ele estava fazendo o gráfico das 7 eras e ele colocou lá o nome dos 6 mensageiros e quando chegou na 7ª ele colocou lá Elias e o anjo veio, apagou aquilo e colocou escrito Brana? Meu irmão, vocês estão pensando que isso é pouca coisa? Cadê, meu irmão, o lugar onde o anjo escreveu que não está sendo propagado? Isso deveria estar registrado, guardado para todo mundo ver como prova. Você sabe o que aconteceu? Um irmão precioso esteve lá nos Estados Unidos, foi procurar esse local onde o anjo escreveu na parede. Você sabe qual foi a resposta? É que aquela parede, em uma reforma, foi demolida. Irmãos, espera aí, está brincando com a mente do povo? Está brincando com a gente? Quer dizer que um lugar, uma coisa que serve como prova para ajudar o povo a crer, é demolido em uma reforma? Peraí, não tem respeito a um local que um anjo de Deus escreveu lá? Gente, colocando um fenômeno, o nome de um homem que ficaria para a história como um profeta de Deus, vindicado pelo próprio anjo de Deus, escrevendo naquela parede. Irmãos, é a mesma coisa da entrada dele no hospital, do irmão Brano no hospital, quando teve o acidente, que disseram que quando ele foi dado entrada, todos que estavam enfermos tiveram alta. E pessoas tiveram lá, não é pessoas que é contra não, pessoas que são a favor de William Branham como profeta. Estiveram lá e quando procurou informação, porque isso já tem muito tempo e ninguém sabia de nada. Irmão, isso é um fenômeno, irmão. Isso é um fenômeno. Vocês ainda vão ficar ainda com essa crença boba, achando que o William Branham foi grande homem de Deus, que fez grandes milagres, isso e aquilo outro. Muita mentira, meus irmãos. Muita mentira, muito conto, viu? Muito conto. Não estou duvidando de Deus. Deus é capaz. Deus é poderoso. Deus fez e Deus continua fazendo. Agora, o homem não é digno de crédito. É o homem, com tanta mentira, fazendo a Bíblia, invalidar a Bíblia, dizendo coisa que a Bíblia não diz, fazendo as pessoas crer em coisa que não está escrito. Pelo amor de Deus, acorda, povo da mensagem, para a realidade. Acorda, examina as Escrituras como Jesus mandou. É a salvação de vocês que está em jogo, pastores. É a salvação de vocês. É a salvação das vidas que vocês estão conduzindo. Essa mensagem é falsa, é mentirosa. Esse profeta é falso, é mentiroso. Está dizendo coisa que a Bíblia não diz. Eu não posso continuar dizendo, afirmando um anjo de Apocalipse 17 terreno, dentro de quando a Bíblia fala de uma sequência de 7 anjos. Pelo amor de Deus, acorda para a vida. Eu já vivi nessa mentira, agora posso dizer para vocês, é mentira, porque eu já vivi nisto. Mas Deus foi misericordioso para comigo e me tirou disto. E agora eu estou aqui batendo na tecla para que vocês, Deus abra o olho de vocês, para vocês sair dessas mentiras. Havendo Deus antigamente falado aos nossos pais pelos profetas, a nós hoje, os gentios, Deus falou por Jesus Cristo, seu Filho, e não através de profeta, como as pessoas estão colocando. Então, amados irmãos, acorda para a vida, acorda para a vida. Agora aqui, Hebreus 4, 14 diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem é esse? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Em quem, William Branham? Em uma mensagem de William Branham? Não, manter firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo.
Então, o que é que ele nos dá agora? Ele diz assim, cheguemos, pois, com confiança, com segurança, nada de medo, nada de dúvida. Não, mas com segurança. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É disso que nós estamos precisando, irmão. Chegar com confiança. Agora, uma mensagem que só põe nas pessoas medo, que temos que crer nesse profeta a tal ponto que não podemos questionar nada, não podemos perguntar nada. Pelo amor de Deus, que homem de Deus é esse que ao invés de transmitir para você segurança, transmite medo? O povo da mensagem estão assim, com medo. Não ouça o pastor Heloísio não, porque ele vai confundir sua mente. A verdade, a palavra de Deus vai confundir a mente. A mente das pessoas já estão confundida, crendo em um profeta que não foi enviado de Deus para a verdade. Ele pode ter sido enviado de Deus, mas não foi para a verdade. Porque para a verdade é quem anuncia a verdade. Então, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, estamos vivendo esse tempo, irmão, precisamos acordar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Novo Testamento fechado, consumado, como Jesus disse lá no Calvário, para que não se introduza mais nada ali dentro. Designado, ortogado para um povo, a saber, povo gentil. Então, amados irmãos, fiquem certos disso, que Paulo foi apóstolo para os gentios, trazendo uma mensagem para os gentios. E quando é que a mensagem de Paulo encerra? Quando o último gentio entrar no corpo de Cristo. Então, a partir dali a mensagem encerra, porque o último já entrou, né? Mas até então a mensagem de Paulo continua. Aí vem esse profeta, entre aspas, né? Que diz que Paulo foi o mensageiro da era de Éfeso. E o que é que o evangelho de Paulo está ecoando nos ouvidos das pessoas ainda hoje? Se foi para a era de Éfeso, não, irmão, não foi para a era de Éfeso. A mensagem de Paulo foi para os gentios. Enquanto existia ainda gentil, a mensagem de Paulo continua. E o apóstolo São Paulo disse que se um anjo viesse do céu, ele disse em Gálatas 1:8, se um anjo vier do céu e vos pregar outro evangelho, seja anátema, né? Outro evangelho. Dizer que a serpente teve um caso com Eva e gerou Caim, esse é outro evangelho, não é o evangelho de Paulo. Dizer que o anjo de Apocalipse capítulo 10 é um anjo terrestre, não é o evangelho de Paulo. Dizer que o Elias de Malaquias 4 é o William Branham, não é o evangelho de Paulo. Então, meus amados, fiquem atentos, examina as escrituras, pois cuidar ter nela a vida eterna, e é ela que testifica de quem? De William Branham? Não, de Jesus, não é de pastor Heloísio, não é de pastor fulano, pastor ciclano, mas sim de Jesus, Amém, meus irmãos? Que Deus possa ricamente abrir o entendimento de cada um de vocês. Quero encerrar com uma pequena oração. Grandioso Deus, nosso bendito e eterno Pai Celestial. Ó Deus, que o Senhor possa incentivar as pessoas que, ao ouvirem, Senhor, esse vídeo, que elas possam, ó Deus, abrir seus corações e entender que nós não estamos falando isso para denegrir a imagem das pessoas. Não, Senhor, não é isso que nós queremos. Mas nós estamos aqui com amor pelas almas, porque o Senhor disse a Pedro se ele amaria ao Senhor, e ele disse que amava, o Senhor disse para ele apacentar os seus cordeiros. Então, ó Pai, nós como amamos os teus filhos, amamos aqueles que o Senhor comprou no Calvário através da sua vida, do seu sangue derramado, nós, Pai, queremos ajudar as pessoas a chegarem a Ti. Queremos repreender toda a força maligna, toda a força da mentira, toda a força do inimigo, ó Deus, todo engano, ó Pai, tudo que são contra a Tua palavra, nós queremos repreender para que a Tua palavra possa ecoar nos ouvidos das pessoas, Pai, e as pessoas receberem de bom grado para que aquilo possa descer nos seus corações e que elas possam, ó Deus, receber a libertação para a vida, Pai. No nome do Senhor
Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus.